Oi, mana! Seguindo o último vídeo que foi sobre métodos contraceptivos não hormonais, eu vou tratar hoje a fertilidade consciente. Para mim, a fertilidade consciente é a melhor forma da gente controlar o nosso ciclo hormonal e também desenvolver a consciência do nosso período fértil para ter o controle sobre uma gravidez. Todavia, a eficácia do autoconhecimento para prevenir uma gravidez indesejada, idealmente é de 98%. Porém, a realidade é que ela previne 76%. Então, dos métodos contraceptivos não é a realidade mais alta, né, de prevenção de uma gravidez indesejada. É uma prática muito intensa de amor, de autocuidado, de atenção, de escuta interior e também de entendimento do que está acontecendo dentro de você, dos seus ciclos, das suas fases e dessa dança hormonal que as mulheres têm e que elas podem desfrutar de uma forma muito potente para realizar e para criar os seus projetos pessoais. A prática mais importante da fertilidade consciente é o compromisso que você vai ter com você mesmo. Porque você vai ter que estar continuamente atenta às suas mudanças internas. Então, é muito importante você ter um diário, uma mandala lunar, anotar as suas sensações ao longo do seu ciclo, entender as suas mudanças de humor, as mudanças físicas, as mudanças emocionais, porque essas mudanças, elas estão retratando as alterações hormonais dentro de você. E reconhecendo essas transformações, você se aproxima do reconhecimento da sua ovulação e do seu período fértil. Outro ponto importante também é a colaboração do seu parceiro. Ele vai ter que entender e te apoiar na fertilidade consciente. O seu parceiro, ele vai ter que compreender a sua ciclicidade e junto contigo vocês vão decidir como a relação sexual ela tem que acontecer para inviabilizar uma gravidez indesejada. Então, por um lado, é muito positivo porque cria esse companheirismo mútuo dentro da relação e, por outro lado, dependendo do companheiro, você vai ter que ter paciência e vai ter que explicar quantas vezes forem necessárias para ele te dar esse apoio dentro de um ciclo de autoconhecimento. E é bom também porque cada vez a gente tem que trazer mais os homens para esse movimento de conhecer a ciclicidade não só da mulher, mas a ciclicidade da Terra e a ciclicidade dele mesmo. Inclusive, eu, no meu curso de terapia menstrual, no segundo nível, eu aprendi toda a ciclicidade masculina. Se vocês tiverem muito interesse, se esse vídeo tiver muito like e vocês pedirem bastante nos comentários, vocês falarem pra mim que querem um vídeo sobre a ciclicidade masculina, eu posso fazer um vídeo só sobre a ciclicidade hormonal masculina. É muito interessante algumas diferenças que o homem tem e eu já adianto, os homens são muito mais complexos do que as mulheres. As mulheres têm uma simplicidade que é só você aprender a entrar nessa dança hormonal que você se alinha e flui. Os homens são mais complexos e têm algumas dificuldades para conseguir entender o ciclo hormonal dele, mas vamos lá. Não quero entrar nesse papo, fica pro próximo vídeo. Se você tiver, se você não tiver, muito vale aqui. Um fato muito relevante que a gente tem que ter a consciência é de que a mulher ela fica fértil durante um curto período ao longo do seu ciclo. Você pode contabilizar 5 a 10 dias se você quiser ser muito prudente em relação ao controle da sua fertilidade. E dessa forma, as mudanças, as alterações que acontecem internamente e emocionalmente quando a gente está no nosso período fértil, ela é muito nítida, porque é uma mudança muito brusca, é uma bomba hormonal que libera o nosso óvulo. Então, essa bomba hormonal, ela traz várias posturas diferentes na nossa conduta mesmo, né? Com as pessoas, com a vida, com a relação. E não só isso, o corpo trabalha como um todo para essa mudança e para receber uma gravidez. Ele se transforma por inteiro. Uma das mudanças físicas que acontece é em relação ao muco cervical. O muco, eu não sei se você sabe, mas é um muco que a nossa vagina ela está produzindo. O muco é a flora vaginal.
São bactérias muito amigas que protegem, que cuidam e que hidratam a nossa vulva, a nossa vagina, o nosso útero. Então, esse muco cervical, ele cria o ambiente vaginal e intrauterino e de acordo com a fase do ciclo. Por exemplo, comece a reparar o muco cervical na sua calcinha, você vai conseguir ver ele. Tem momentos que o seu muco cervical, ele pode estar mais esbranquiçado, ele pode estar mais coagulado. Esse período, ele apresenta uma característica com pH baixo, ou seja, é alto. Não, ou seja, está ácida a região interna. Porque dessa forma, com o ambiente ácido, o muco cervical ele também está protegendo a nossa vulva, a nossa vagina de cistites, candidíases e aumenta o nosso sistema imunológico, tá servindo como uma proteção para que não venha nenhuma bactéria, fungo indesejado nessa região. Porém, quando a gente está próxima da ovulação, o muco cervical ele começa a se transformar para esse ambiente intravaginal ele ficar propício a uma gravidez, a uma gestação. Então esse muco ele começa a ficar mais transparente e mais elástico. O muco cervical ele pode atingir até uma elasticidade de uns 5 centímetros. Você pode puxar ele para você ver. E é interessante você começar a criar essa relação com a sua vagina. O catolicismo é uma religião que colocou a gente muito distante do nosso corpo. Principalmente as mulheres. As mulheres elas foram castradas em tudo que é possível, né? Nem respirar as mulheres conseguiam com os espartilhos. Então a sociedade desenvolveu uma crença que em muitas famílias ainda é perpetuada esse padrão, que é a crença de que nós não podemos nos tocar, de que a vagina tem que estar sempre fechada, que a menina ela tem que estar sempre muito rígida, quietinha, sem se mover, e é um lugar proibido, a vagina, né? E a gente tem que desconstruir isso. A vagina é o portal da nossa vida. A vagina é a vagina da terra, é a vagina da mulher, é a vagina que cria, que traz nascimento a você e a todos os animais. Todos os animais nascem de uma vagina. Que lindo! Vamos começar a ter relação, a se permitir, entender e aproximar, observar, a sentir prazer também pela nossa vagina. É a criação da vida, é uma mudança de paradigma. Então, se você se abrir e se permitir olhar, entender o seu muco, você vai observar essa mudança na característica dele, no aspecto físico dele. Tem momentos que ele vai estar mais esbranquiçado, que guarde, anote aí contigo, mais esbranquiçado e coagulado, ele está com pH baixo, ambiente ácido. Não tem como acontecer não tem como acontecer uma gestação. Inclusive, os espermatozoides eles são esterilizados quando o nosso muco cervical ele apresenta essa característica ácida. E ao longo do ciclo acontece uma transformação no nosso ambiente uterino, no nosso ambiente vaginal. O muco cervical ele fica mais transparente, ele fica mais elástico, ele também fica mais abundante, porque assim ele cria uma umidade, ele cria uma lubrificação vaginal para otimizar a relação sexual. Quando a gente está próxima da ovulação, o nosso corpo como um todo, ele começa a exalar fecundação, relação sexual, amor, carinho, e nosso útero é assim. Então, nesse momento em que o nosso muco cervical ele está transparente e elástico, o ambiente vaginal ele apresenta uma característica básica, com um pH alto, um pH muito receptivo aos espermatozoides, um ambiente muito receptivo aos espermatozoides e muito receptivo a uma gravidez. Tem uma outra mudança interna que acontece no nosso útero, que ela reflete até mesmo em possíveis dores sexuais. Porque o cérvix, a entrada do nosso útero,
ele vai para cima e vai para baixo. Ele se move ao longo do ciclo. Olha que lindo! O nosso útero respira, se movimenta dentro da gente. O nosso corpo todo vibra junto dessas transformações hormonais. Quando a gente está menstruada, o nosso cérvix, que é a portinha do útero, ela vai para baixo, porque assim ela ajuda a descer o sangue menstrual, a fluir esse sangue. E ao longo do nosso período folicular, acontece um movimento de internalização, de subir esse cérvix e ele fica assim mais para cima. Então, o nosso canal vaginal, ele se expande também nesse período. E é por isso que durante o período fértil, a relação sexual ela acontece de uma forma muito mais prazerosa e muito mais intensa, mais profunda. Então, tem esse movimento do nosso cérvix para cima e para baixo. E eu acho muito bonito esse movimento, assim, porque me lembra muito a dança do ventre, que faz um movimento assim, né, com a mão, assim, mais ou menos. É bonito de ver, né, que a dança do ventre é uma dança que também reflete o movimento intravaginal, também do movimento do parto. A dança do ventre é uma dança muito especial para as mulheres. Bom, mas continuando, a gente tem mais uma mudança que acontece ao longo do nosso ciclo que pode ser observada no controle da fertilidade consciente, que é a temperatura basal. Você acompanhou comigo que tem algumas alterações de pH, de ambiente interno para se tornar mais receptivo a uma fertilidade e ao espermatozoide. E a temperatura do nosso corpo também muda. Então, a temperatura basal, ela é medida com um termômetro no seu A temperatura basal, ela é medida com um termômetro ao acordar embaixo da sua língua. Esse termômetro é um termômetro basal que tem 2 casas decimais depois da vírgula. E você põe embaixo da língua. Então você não se move, você acorda e já mede, tira a temperatura para saber qual que é a temperatura interna do seu corpo. Essa temperatura interna, ela tende a aumentar. O ambiente, quando ele está mais básico, quando ele está propício para receber os espermatozoides e para acolher essa nova vida, ele fica mais quentinho. É bem pequena essa alteração, é em torno de 0,4 graus. Esse método de medir a temperatura basal é um método muito eficaz para controle da sua fertilidade, porque você vai conseguir saber o dia exato em que você ovulou. Através da temperatura, você vai saber o dia exato. Você não vai saber a hora, mas se você começar a trabalhar o autoconhecimento e tudo mais, você pode às vezes até sentir o seu ovário soltando o óvulo. Exige uma disciplina para você realizar a medição todos os dias, ao acordar, antes de sair da sua cama, não pode se mexer, e ela é muito eficaz. O ciclo menstrual é dividido em 2 fases principais. Tem muito vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar alguns links aqui embaixo. Todavia, eu vou explicar de forma bem resumida aqui para você. A primeira fase do ciclo hormonal é a fase folicular e a segunda é a fase lútea. A segunda fase, que é a fase lútea, ela é uma fase fixa ao longo da vida dessa mesma mulher. Então, o ciclo menstrual ele pode ter alteração de tempo, né, de quantidade de dias de duração desse ciclo como um todo, porém, a fase lútea, ela permanece fixa. A fase lútea, ela se estende desde o momento em que o óvulo é expelido pelo ovário até a menstruação descer, o primeiro dia de menstruação. E esse período, ele dura em média 12 a 16 dias. Esse é um padrão para muitas mulheres. Então, quando você começa a praticar esse autoconhecimento, a reconhecer as suas fases, reconhecer as suas mudanças, entender o seu corpo, você pode se aproximar e compreender qual é o tempo de fase lútea que você tem dentro do seu corpo. Assim, você vai conseguir sempre
tá mapeando o seu ciclo e mapeando o momento da sua ovulação. Mana, depois desse vídeo um pouquinho longo e com muita reflexão, você já sabe o que fazer. Se inscreve, clica aqui no botãozinho vermelhinho, deixa um like, compartilha esse vídeo com a sua irmã, com aquela sua amiga que também quer aprender mais sobre o ciclo fértil dela. E me ajuda a conquistar os 10k. Eu tô numa meta, eu tô no movimento, eu quero 10 mil inscritos, porque nesse momento eu vou produzir uma semana, 7 dias de vídeos exclusivos para você. Muitos conteúdos, e já posso adiantar que vão ser conteúdos seguindo cada chakra do nosso corpo. Cada um desses vídeos vão estar focados com uma ferramenta, uma medicina, uma reflexão que seja referente a questões de cada um desses chakras. E assim a gente vai ter uma semana que a gente pode, pelo menos minimamente, ativar a nossa Kundalini, reconhecer as nossas potencialidades e os nossos ciclos energéticos. Então, se inscreve, curte, compartilha. Até o próximo. Tchau!